Isso aqui é a lista dos experimentos mais maneiros de todos os tempos. E o quarto mais maneiro experimento que eu discuti na semana passada foi esse experimento do Otto Stern com o feixe de moléculas, onde conseguimos mostrar qual é a distribuição de velocidades num gás de moléculas. Mas isso foi só um dos muitos experimentos e um dos muitos tópicos na física, onde fica no centro o átomo. A descoberta do átomo, o entendimento da humanidade que o nosso mundo é feito de átomos e moléculas, foi algo que mudou o pensamento completo sobre a realidade. Algo que abriu o caminho para a industrialização e para tudo que hoje em dia definimos como uma vida moderna. Óbvio que seria interessante saber qual é o tamanho de um átomo. Ou qual é o tamanho de uma molécula. No fim do século XIX, o entendimento da química era bem mais limitada, mas já existiu, em geral, na maioria dos físicos, a ideia que moléculas e átomos existem. Então, qual seria o tamanho de uma molécula? Por exemplo, nesse caso aqui, o comprimento de uma molécula de óleo ou de azeite. Isso foi descoberto em 1890, de Lord Rayleigh. E esse experimento, muito simples, que funcionou com um filme de azeite, eu acho o terceiro mais maneiro experimento da história da física. E com isso eu digo, bem-vindo a massagens cerebrais. De novo, como sempre nesses vídeos, eu começo na antiguidade. Essa vez a gente não começa com os filósofos gregos, em vez disso a gente começa com um romano, um contemporâneo de Jesus, Plínio o Velho. Plínio o Velho foi o que é mais perto de um cientista da época dele. Ele escreveu livros sobre a natureza, árvores, animais, e ele catalogizou tudo que ele conseguiu achar. E uma coisa que ele escreveu é que tripulações de barcos botam gotas de azeite no mar para calmar as ondas. E se você agora pensa, isso é absurdo, como a gente pode calmar o mar com um pouco de azeite? Eu gostaria de guiar o seu foco para essa foto aqui. Uma foto de um filme de petróleo em cima da água. Se você olha muito bem nessa foto, você consegue reparar que onde tem o filme de petróleo, as ondas são diferentes. O mar parece levemente mais calmo mesmo. Mas quando Plínio escreveu isso, depois muitas pessoas, Plínio o Velho é algo que você lê. Se você é uma pessoa bem educada em algum momento da sua vida, especificamente antes do Iluminismo, você vai ler Plínio o Velho. Eu digo antes do Iluminismo porque depois do Iluminismo a literatura padrão mudou um pouquinho. Mas Plínio o Velho é um dos autores mais importantes da história da humanidade. E uma pessoa que leu Plínio foi Benjamin Franklin. Benjamin Franklin era um político americano que foi fortemente envolvido na independência dos Estados Unidos e ele também era um cientista. E ele leu Plínio, ele leu essa frase em qual Plínio disse que azeite foi usado para acalmar o mar. E ele riu. Ele achou isso muito engraçado. Ele achou isso errado de uma maneira muito inocente. Ele achou, os romanos não entenderam nada sobre ciência.
Mas, um dia, ele viajou para a Inglaterra. Ele foi 2 vezes para a Inglaterra, cada vez para defender interesses americanos, também relacionado à independência e de baixos impostos, para a Inglaterra, onde ele era ativo. Então, em 1757, Benjamin Franklin viajou para a Inglaterra com uma frota de barcos. Ele olhou para fora e ele viu que embaixo de alguns barcos tinha ondas e embaixo de outros não. Então ele perguntou ao membro da tripulação se ele já reparou isso e qual é a razão. E o cara falou para ele: isso acontece quando o cozinheiro bota óleo sujo no mar. Então Benjamin Franklin ficou fascinado e ele planejou a fazer experimentos para ver se esse efeito é real. Mas isso foi difícil, porque ele era político, ele não tinha tanto tempo para fazer experimentos desse tipo. Só em 1770 ele conseguiu fazer um experimento desse tipo no Lago Mount em Clapham Common. Isso é um parque em Londres. E ele trouxe uma pequena quantidade de azeite, botou azeite no lago e ele descobriu como o óleo se espalhou em cima da superfície e o lago ficou mais calmo. Ele escreveu uma carta para um cientista que ele conheceu, William Brownrigg, que nessa época era bem famoso. Eu acho que ele descobriu, ou ele separou o platino ou algo desse tipo. Então ele escreveu uma carta e ele escreveu: nesses experimentos, uma circunstância me surpreendeu particularmente. Ele diz nesses experimentos porque ele repetiu esse experimento, porque Benjamin Franklin foi um cientista rigoroso. Então, uma das coisas mais importantes sobre ciência é a reprodutibilidade. Você tem que ser capaz de reproduzir o seu experimento. E isso ele fez, então ele fez experimentos. Foi a dispersão repentina, ampla e vigorosa de uma gota de óleo na superfície de água, algo que não sei se alguém já considerou antes. Se uma gota de óleo for colocada sobre uma mesa de mármore polido ou sobre um espelho na horizontal, ela permanece no lugar, espalhando-se muito pouco. Então, ele tinha reparado isso, que quando você bota um pouco de óleo numa superfície, você recebe essas gotas. Mas quando ele botou em cima de água, se espalhou imediatamente. Ele achou isso bastante interessante. Mas, quando colocado na água, ela se espalha instantaneamente por vários metros ao redor, tornando-se tão fina a ponto de produzir cores prismáticas por uma área considerável e, além delas, tão fina que se torna invisível, exceto pelo seu efeito de suavizar as ondas. Então, esse efeito de cores de prisma de que ele estava falando é esse efeito aqui, que todos vocês conhecem. Todos vocês já viram isso num posto de gasolina, onde pingou um pouco de óleo no chão e você recebe esse efeito famoso. Sempre quando o óleo cai em cima de água, forma um filme fino e isso é o que você veja. Resumindo todas essas observações, Benjamin Franklin, juntos com William Brownrigg e Mr. Ferrith, quem a gente não conhece mais hoje em dia, publicou um artigo na Royal Society, na Sociedade Real da Inglaterra. E nesse artigo ele relatou tudo o que ele observou. Isso virou um artigo bem famoso e obviamente isso vai ser importante mais à frente. Benjamin Franklin
foi obviamente atomista. Ele acreditava em moléculas e átomos. Mas, na cabeça dele, ele não pensava que ele criou uma única camada de moléculas. Isso simplesmente não existiu a possibilidade. Provavelmente ele pensava que moléculas fossem pontiformes ou algo desse tipo. Mas a gente pode dizer agora, vamos dizer que com os dados deles se formou uma monocamada de azeite. Franklin escreveu que ele usou 1 colher de chá, isso são mais ou menos 5 centímetros cúbicos. E isso se espalhou por meio acre no lago, isso são mais ou menos 2.000 metros quadrados. Então agora você pode dividir esses 5 centímetros cúbicos pelos esses 2.000 metros quadrados, e se você faz esse cálculo certo, você vai acabar com uma espessura de 2,4 nanômetros. Azeite tem uma espessura, as moléculas de azeite têm uma espessura de 1,7 nanômetros, algo nessa faixa. Então, bem perto, a ordem de magnitude está certa e o valor, pelo menos, está mais ou menos ok. Isso eram os experimentos de Benjamin Franklin. Mas demorou 120 anos até John Strutt, o Barão de Rayleigh III, repetiu esses experimentos de uma maneira mais controlada para descobrir qual é o tamanho de uma molécula. Rapidamente eu gostaria de falar sobre Barão Rayleigh, porque ele é um dos grandes nomes. Ele explicou por que o céu é azul. Isso a gente chama hoje em dia espalhamento de Rayleigh. Então ele achou o efeito que hoje em dia conhecemos, porque o céu é azul. E isso, por exemplo, isso vem das gotilhas de água no ar e o espalhamento da luz nessas gotilhas. E isso é como a gente hoje em dia, com os telescópios, procuramos por planetas com água. É esse efeito aqui. Ele inventou o método de espectroscopia, ele descobriu o argônio, ele contribuiu fortemente para a dinâmica de fluidos. Então, se tem engenheiros que assistem esse canal, eles talvez conheçam o número de Rayleigh, o fluxo de Rayleigh, a instabilidade de Taylor-Rayleigh. Tudo isso tem a ver. Ele formulou também a lei de Rayleigh-Jeans, que é muito importante para o desenvolvimento da mecânica quântica. Ele calculou como deve ser a radiação térmica de um corpo que está quente. E ele descobriu que essa radiação térmica não pode existir assim. Isso significaria que tudo fosse instável. E assim, essa inconsistência foi o que levou Max Planck a inventar a quantização da luz, que foi o início da mecânica quântica. Ele também introduziu um teste para a análise de dados que a gente chama teste de Rayleigh, e ele foi o primeiro para medir o tamanho de moléculas de azeite. E sobre isso a gente fala agora. Então, em 1890, Lord Rayleigh repetiu o experimento de Franklin, mas de uma maneira controlada no seu laboratório. Os filósofos do século XVII, XVIII, não eram tão bem desenvolvidos como Lord Rayleigh, que viveu no século XIX. Nessa época, os métodos já foram mais padronizados e assim foi mais fácil ganhar um entendimento melhor. Então, ele repetiu esse experimento, mas de uma maneira mais controlada, que é algo que acontece até hoje. Se você quer fazer ciência de valor, muito mais valor do que a maioria das publicações hoje em dia na física, você simplesmente repete todas as medidas de 40 anos atrás com novos equipamentos. Porque a gente ganha tanta coisa,
Hoje em dia, se a gente olha para os experimentos dos anos 40, todo mundo lá era amador, porque eles não tinham o conhecimento, o entendimento, as ferramentas que a gente tem hoje em dia. Então ele repetiu esse experimento, mas essa vez ele usou um recipiente no laboratório. Então ele não tinha mais de estimar a área que foi cobrado pelo azeite. Ele não tinha que dizer como Franklin, foi mais ou menos um meio acre. Não. Essa vez ele conseguiu controlar bem. E ele botou cânfora, flocos de cânfora, para quantificar o movimento da superfície de água. Então agora ele conseguiu quantificar esses efeitos que anteriormente Franklin descobriu de uma maneira mais qualitativa. E assim, dentro desse artigo, ele fez exatamente o mesmo cálculo que a gente fez antes com os dados de Franklin, mas agora com dados muito melhor medidas e verificadas. E ele chegou em 1,63 micromilímetros. Então, uma molécula de azeite, seguindo essa medida, tem um comprimento de 1,63 micromilímetros, que são 1,63 nanômetros, que é extremamente perto da realidade. Eu devo dizer porque o comprimento, né? Isso é porque quando azeite está agora na superfície de água, essas moléculas eles se conectam assim, lado ao lado, né? Então você mede o comprimento. Mas agora a gente viu como foi a primeira medida do comprimento de uma molécula, que foi fascinante, né? A primeira vez que alguém mediu o tamanho de um átomo, se você quiser, além do fato que não foi um átomo, foi uma molécula, mas tudo bem. Mas a gente não discutiu esses outros efeitos. A gente não até agora explicou por que óleo calma ondas. Eu vou explicar isso agora. E por que filmes de óleo são coloridas. As duas coisas a gente vai discutir agora. Então vamos começar assim. Ondas, né? Ondas, esse movimento da superfície de água, eles carregam energia. Isso é energia que está lá. E essa energia, se você tem uma onda muito grande na água, ela é proporcional à densidade da água e o quadrado da amplitude. Isso é uma regra em geral. Qualquer onda, a energia dessa onda sempre é proporcional ao quadrado da amplitude. Aqui, o óleo não faria uma diferença. Se você bota azeite em cima de água, você não vai mudar a densidade de água. Mas essas ondas pequenas, eles são diferentes. Essas ondas pequenas, né, para eles, a tensão de superfície é importante. Porque quando você tem essas ondas pequenas, a superfície levemente vai se deformar. E assim, para essas ondas, ele é proporcional à tensão de superfície. Mas a tensão de superfície muda com o óleo. A tensão de superfície é um fenômeno que vem do fato que geralmente os átomos num líquido eles se atraem com forças de Van der Waals, mas na superfície agora faltam essas forças para cima e isso cria essa tensão de superfície que faz que uma gota de água, uma gota de óleo em cima de uma superfície fica redonda assim e não se espalha. Mas agora, na água, isso vai se espalhar por causa da diferença, por causa da tensão da superfície de óleo. E como a tensão agora vai ser mais alta, a mesma energia cria uma amplitude, uma altura das ondas menor. Por isso o azeite acalma realmente as ondas. Mas não vai acalmar as ondas de um temporal, tá? Só ondas pequenas. Vamos agora para essas cores. 2 semanas atrás, eu introduzi aqui, nesse canal, a fenda dupla, um fenômeno da interferência.
Interferência é absolutamente fascinante. E isso acontece quando você tem duas fontes coerentes de luz. Agora, quando a luz bate esse filme de óleo, uma parte vai entrar no filme e a outra parte vai ser refletida. E essa que entra no filme vai ser refletida embaixo. E agora esses dois raios, eles vão interferir. Então você recebe esse padrão aqui de interferência. Isso aqui, na verdade, são simplesmente cores que são similares às cores da interferência. Quando você faz interferência com luz branca, uma fenda dupla. Ok, então, é isso. Isso foi o terceiro mais maneiro experimento da história da física. Eu espero que vocês gostaram disso. E na semana que vem vai ter o segundo mais maneiro experimento da história da física. E com isso eu digo até a próxima.